Senta que lá vem história. Nesse vídeo aqui eu vou te contar a história de uma história minha de infância, onde eu conheci o amor da minha vida. E anos depois a gente se reencontrou. E esse vídeo aqui eu quero que, pra você, eu não sei exatamente o que é que você vai aprender com esse vídeo. Eu só quero realmente falar sobre algo que aconteceu na minha vida, porque isso aqui é algo que eu achei muito interessante e que, cara, eu quero contar essa história aqui no canal. E eu quero que vocês saibam, porque isso vai deixar a gente mais conectado, sabe? Vocês vão entender um pouco melhor de quem é o Maxwell e de como as coisas acontecem no meu mundo. Contando a história, basicamente eu conheci essa garota quando a gente era bem pequeno, certo? Eu tinha cerca de... Eu tinha cerca de 6 anos de idade. 6 anos de idade. E a gente se conheceu na escola. A gente estudava na mesma sala. Enfim, a gente estudando, de repente, eu fui visitar a igreja que o meu irmão ele fazia parte. Quem eu encontro na bendita igreja? Ela. Ela que estudava comigo. Também era da igreja do meu irmão. E aí eu vi ela lá na igreja. A gente não conversou, mas a gente se viu. Isso foi algo bem interessante. Voltando, né, à rotina tradicional, a gente começou a conversar algumas vezes, certo? Uma vez ou outra, onde na maioria das vezes ela que chegava para poder conversar, puxar assunto, porque eu sempre fui muito tímido, tá? Muito tímido. Então, a gente começou a desenvolver uma certa amizade, e dessa amizade a gente começou a ter um sentimento romântico um pelo outro. É claro que sem falar nada, porque eram duas crianças, então não tinha essa abertura de você falar explicitamente o que você sentia. Então se passou um ano, certo? Que foi aquele ano de escola. No próximo ano eu achei que a gente iria estudar junto novamente, mas não aconteceu. Ela mudou de turno e depois mudou de escola e a gente nunca mais estudou junto. Só que lembra da igreja? Na igreja eu não só continuei indo, mas eu comecei a fazer parte da igreja. E começando a fazer parte, a gente se via 2, 3 vezes por semana, certo? A princípio eram 2 vezes por semana mesmo, às vezes 1 vez por semana, mas tinham semanas que eram 3 vezes. Isso era engraçado, porque durante a minha pré-adolescência e adolescência, na verdade pré-adolescência, né, a gente conviveu durante alguns anos ali, acredito que de 7 até 12, 13 anos, né? Não, 12, 13 anos não, acho que de 7 até 12 anos ali, 11, 12 anos no máximo. Foi o tempo que a gente conviveu. Após isso, ela sumiu. Na verdade, ela não sumiu. A família dela se mudou de bairro. E depois se mudou de bairro de novo. E naquela época, ser uma época que praticamente não tinha rede social. Ela não tinha rede social, eu não tinha rede social. No máximo que a gente tinha era um computador que tinha um Facebook que mandava mensagem no Messenger. Mas nem o WhatsApp direito se utilizava. Ela não tinha celular. Eu tinha celular, mas era um celular também não muita coisa, mas funcionava.
Mas ela não tinha celular, ou seja, não tinha forma alguma de eu contatar ela. Então, basicamente, a gente ficou bons e bons anos, tá? Bons e bons anos sem se falar. Pense aí comigo, a gente parou de se falar basicamente ali com 12 anos, né? E com 12 anos, e a gente se reencontrou, certo? A gente se reencontrou exatamente esse ano de 2025, onde eu, Maxwell, já tenho 20 e poucos anos. Ou seja, 20 e poucos anos, faça as contas, 20 e poucos anos que eu tenho pra quando a gente parou de se falar, quando eu tinha 11, 12 anos. Ou seja, tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos que a gente não se via. Até se via assim, vez ou outra, né? Lá no começo, quando a gente tinha 13, 14, 15 anos, se viu algumas vezes sim, mas era coisa de uma vez por ano. E olhe lá, quando a família dela ia visitar a igreja. Então, meio que não contava, porque a gente se via por 10 minutos, por 5 minutos. Enfim. Mas parece que aquele sentimento, sabe, de que a gente gostava um do outro meio que sempre existiu. Mesmo passando anos e anos, quando se passava, sei lá, 2 anos, e do nada a família dela aparecia lá na igreja, junto com ela, parecia que todo aquele sentimento de tudo que a gente tinha vivido continuava, sabe? Persistia, não tinha acabado. E isso não só da minha parte, mas da parte dela, porque dava pra saber no olhar, na forma de falar, na forma que ela se comportava em absolutamente tudo, que ela sentiu o mesmo. Talvez até um pouco mais, mas ambos gostavam muito, mas muito um do outro. E essa história tem um plot muito, muito engraçado. E aí, nesse ano de 2025, aconteceu algo muito interessante. Era próximo da virada do ano, tá? Era exatamente o dia da virada do ano, se eu não me engano. Ou um dia antes. E exatamente nesse dia, chegou pra mim uma mensagem no TikTok. Chegou pra mim uma mensagem, eu li a mensagem e eu falei, caramba, eu conheço essa pessoa aqui. Eu olhei a foto de perfil, óbvio. Falei, eu conheço essa pessoa de algum lugar. Não tinha o nome completo dela, nem o primeiro, nem o sobrenome, senão eu reconheceria fácil. Por isso mesmo que eu fiquei na dúvida, porque só tinha um apelido, as 3 primeiras letras do nome dela, digamos assim. E aí eu fiquei na dúvida. Falei, será? Será que é ela? Será que não é? E já tinha um dia, tinha cerca de 1 ou 2 dias que ela tinha me mandado mensagem já no TikTok, mas estava em solicitações e eu não tinha visto. E aí quando finalmente eu vi, eu fui e respondi, né, perguntando se era ela. E aí a gente trocou, puta ideia muito boa, sabe? E aí a gente trocou ideia nesse dia. No outro dia eu acho que a gente conversou de novo. E aí eu chamei ela pra sair. Em coisa de, deixa eu ver, acho que 3 dias. Acho que nem deu 3 dias, acho que 2 dias depois de a gente ter conversado. Acho que a gente deve ter conversado o quê? Numa terça-feira. E na quinta-feira a gente já tava se encontrando, sabe? Já tava no primeiro encontro. E cara, foi uma sensação bem interessante. Porque eu nunca tinha sentido isso. Eu já me encontrei com várias mulheres. E eu nunca senti a sensação que eu senti naquele primeiro encontro. Porque
foi o primeiro encontro mais demorado, digamos que demorado, eu digo, do momento que a gente começou a conversar até o primeiro encontro, foi o mais demorado que existiu na vida. A gente se conheceu com 6 anos de idade e foi ter o primeiro encontro só depois dos 20 e poucos anos de idade. E foi uma sensação muito, muito boa. Porque não sei exatamente porquê, mas foi uma sensação muito boa. Um encontro muito bom. A gente passou horas e horas. O encontro começou às 7 horas da noite, ou 6 e pouco, não lembro. A gente não queria ir embora de jeito nenhum. Basicamente a gente foi embora, era quase 2 horas da manhã. Então foi muito interessante esse encontro, porque foi muito diferente, sabe? Porque basicamente pegou todo o passado, tudo que tinha acontecido no passado e trouxe à tona no presente. Só que, apesar do encontro ter sido ótimo, tudo ter sido perfeito, maravilhoso, incrível, tinha um problema. Tinha um grande problema. Porque se passaram anos, muitos anos. Eu não era o mesmo, certo? Eu não sou a mesma pessoa de lá de trás. E ela também não é a mesma. Ela não é a mesma garota que eu conheci quando ela tinha 7 anos, quando ela tinha seus 8, 10, 12, 13, 14, 15 anos. Não é a mesma garota, definitivamente. Ela mudou e muito. E eu não vou aqui falar que ela mudou pra pior, não. Ela mudou do jeito dela, sendo quem ela é e quem ela quer ser. Mas ela se tornou diferente do que eu gostaria que ela tivesse se tornado. E eu me arrisco a dizer que, cara, eu não me arrependo, tá? De nada que aconteceu, de nada que a gente fez. Não me arrependo de nada. Faria de novo. Mas talvez fosse melhor não ter acontecido. E eu falo isso pensando bastante, tá? Porque foi tudo muito bom. Foi tudo top. Só que meio que perdeu o brilho, sabe? O brilho do passado. É aquela coisa quando você idealiza algo e esse algo quando acontece não é tão bom. Só que tá, foi bom. Só que poderia ter sido melhor. Porque ela não é a mesma garota que eu conheci anos atrás. Então, não daria certo a gente ficar juntos. Então a gente ficou durante algum tempo e depois a gente simplesmente se afastou um do outro. E é isso a história. Esse é um dos poucos vídeos aqui do canal que não tem propósito nenhum de ensinar nada, nem de passar nada, nenhum aprendizado. E é meio estranho isso, sabe? Simplesmente eu chegar aqui e contar algo da minha vida sem um propósito. Mas eu sinto que é algo positivo. Porque, sei lá, vocês me conhecem mais um pouco, entendem mais como que funciona a minha mente, como que eu penso e como que as coisas acontecem no meu mundo, na vida de Maxwell. Ai, ai. Enfim, essa é a história. Deixa o like, se inscreve aqui no canal se você gostou. Tá aparecendo aí algum vídeo na tela pra você poder clicar e assistir. Tamo junto, é nóis. Se inscreve aqui e te vejo no próximo vídeo.